Olá, minhas amigas e meus amigos do Mensagens Kardecistas, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e com bastante saúde. Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou o administrador desse perfil, o Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz para vocês mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e dos outros livros da codificação espírita, aqueles que foram codificados por Allan Kardec com mensagens dos espíritos, dos planos superiores da espiritualidade maior. E trazemos também mensagens de outros autores e médiuns espíritas, que são tão importantes para a complementação da nossa formação como espírita, ou seja, para o nosso estudo. Eu sempre falo para vocês que é tão importante estudar o Espiritismo, porque quando não estudamos o Espiritismo, ficamos com a opinião do outro. E muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, a opinião do outro é só uma opinião. Não é verdade? Nem fundamentada com a doutrina está. Então é importante que vocês estudem o Espiritismo, estudem a doutrina espírita, e assim a gente vai lá na fonte primária, na instrução dos espíritos, e a partir daí nós tiramos as nossas próprias conclusões, nós fazemos as nossas reflexões. Isso é muito importante. E para colaborar com o estudo de vocês, todas as semanas aqui no perfil nós estudamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma forma da gente se intelectualizar, entender o Espiritismo e a partir daí começar a entender melhor as coisas que acontecem conosco, na nossa sociedade, no nosso planeta e principalmente nesse momento tão complicado em que a gente está vivendo, não é verdade? Então todas as segundas-feiras eu faço a publicação de um pequeno vídeo de 10 minutos, que é esse que vocês estão assistindo agora, já contando o tema que vai ser o tema de estudo da nossa semana. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós fazemos uma live do culto do Evangelho no Lar. Nessa live, a gente estuda juntos, o tema que foi escolhido na segunda-feira, Então nós estudamos esse tema e já aproveitamos e fazemos o culto do Evangelho no Lar, que é importantíssimo a gente fazer. Todas as vezes que fazemos o Evangelho no Lar, é como se colocássemos uma capa de proteção espiritual em cima do nosso lar, protegendo a nós mesmos, a nossa casa, os nossos familiares e todas as pessoas que moram ali com a gente. Porque a espiritualidade vem e nos assiste, faz o Evangelho junto conosco, nos inspira. Então, uma forma da gente, além de estudar o Evangelho em família, que é tão importante, é uma forma de a gente se proteger espiritualmente, não é verdade? Então, como vocês sabem, todas as segundas-feiras nessa palestra que eu faço para vocês, a gente fica sabendo qual que é o tema de estudo da semana. E aí, dá tempo entre a segunda e a quarta, quando acontece a live do Evangelho no Lar, quando fazemos todos juntos, de vocês lerem aquele trecho do Evangelho, refletirem sobre ele, pensarem e criarem relações entre o que está escrito ali no Evangelho e o que está acontecendo na nossa vida, no nosso planeta, e assim na quarta-feira na live a gente tem um melhor poder de reflexão, tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos. Como todos sabem, na semana passada nós terminamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa semana iniciaremos o capítulo 6. O capítulo 6 ele é bem curtinho, então a gente vai fazer ele inteiro essa semana e a semana que vem. Então essa semana a gente faz a primeira parte. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Olha que capítulo maravilhoso. Ele é curto, mas ele é maravilhoso, E nós vamos estudar essa semana o capítulo 6, o Cristo Consolador, itens de 1 a 4, tá bom? E na semana que vem nós estudamos o restante, porque ele é bem curtinho mesmo. Então vale a pena vocês lerem, estudarem, e aí na quarta-feira a gente faz a nossa live com esse tema. Ele começa no ponto 1, com o jugo leve. E ele começa com uma citação a Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. O que Jesus estava falando com isso? Primeiro que a gente tem que levar em consideração o que esse jugo, que pode ser leve e pesado, o que ele está falando? O jugo é a opressão que todos nós carregamos quando nós estamos dominados pelos nossos problemas. Todos nós temos problemas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos problemas, desafios, obstáculos na nossa vida. E desde os mais simples até os mais complexos. E não adianta a gente falar que um problema ele é mais grave que o outro, uma pessoa tem mais problemas do que a outra, porque só a gente sabe o tanto que um problema, um obstáculo, uma dificuldade pode incomodar a gente. Ou pode fazer com que a gente paralise, ou faz com que a gente perca a esperança, perca a perspectiva de melhora. Não acontece isso com a gente? Acontece com todo mundo, né? E é uma coisa normal. O que a gente não pode, sendo espírita, é deixar de seguir o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo aqui encarnado, né? De humildade, de caridade, de bondade, de amor. E todas as vezes que a gente está com um desses desafios, esses obstáculos, e que são muito importantes, e que a gente chega num momento em que paralisa e a gente não sabe o que fazer, a dica que eu dou é que nesses momentos a gente se faça a pergunta: esse problema pelo qual eu estou passando, se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Será que ele trataria o problema com ódio, com rancor, com agressividade? Será que ele trataria o problema com base no seu orgulho, no seu egoísmo? Acho que não, né? Ele trataria com amor. Ele trataria o que, na minha opinião, é a principal qualidade, foi a principal qualidade de Jesus quando ele esteve encarnado aqui entre nós há mais de 2000 anos. A principal qualidade de Jesus, na minha opinião, é a empatia. É a capacidade que Jesus tinha, quando encarnado, de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro estava passando. E a partir daí, compreendendo o que o outro está passando, se colocando no lugar dele, agindo com amor, com bondade, com caridade, com tolerância, para ajudar o irmão. Porque só ajudando o nosso irmão é que nós progredimos. Ninguém progride sozinho. Nós progredimos em contato com o outro. E o que ele diz aqui, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Quando Jesus diz, se nós somos espíritas, e a doutrina espírita ela é toda baseada na moral cristã, nos exemplos que Jesus Cristo nos deixou, significa que se Jesus, ele mesmo está nos falando que ele é brando e humilde em todas as situações, em todas aquelas que nos desafiam, eu acho que aqui já fica uma dica. Ele diz, aprendei comigo, que sou brando e humilde. É a gente tratar as situações com humildade. E quando nós tratamos as situações com humildade, nós somos humildes, significa que não sobra espaço para que a gente seja orgulhoso, vaidoso e egoísta. Porque uma pessoa humilde, ela não é vaidosa, nem orgulhosa, nem egoísta. Uma pessoa humilde é uma pessoa que já entendeu que só amando é que a gente vai progredir. E nós mesmos vamos progredir. Então, ele diz, siga-me o exemplo de humildade. Trate as situações com humildade. Porque aí ele diz, aquele que está aflito, se segue o meu exemplo, o exemplo de Jesus, ele mesmo diz,
Aquele que segue o meu exemplo, ou seja, aquele que trata as situações com amor, com compreensão, com tolerância, com caridade, com benevolência, com humildade, com simplicidade, é aquele que, nas palavras dele, vai achar um repouso para a sua alma, porque seu jugo vai ser leve e seu fardo também. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, por que ele diz que o jugo vai ser leve e vai ser e o fardo também? Porque quando nós deixamos de lado o ódio, o egoísmo, a raiva, a intolerância, a impaciência, é como se nós tirássemos de cima de todos nós uma couraça, um fardo, algo, uma mochila pesada que a gente leva nas costas. Quando nós fazemos o bem a alguém, é como se nós tirássemos um peso de cima de nós. E todas as vezes, minhas irmãs e meus irmãos, isso está no exemplo de Jesus, nós fazemos o bem a uma pessoa, a um irmão, a uma irmã que está necessitada, e não precisa ser um bem material, dar alguma coisa. Pode ser uma palavra de incentivo, um ouvido que a pessoa precisa para desabafar. Ou muitas vezes pode ser aquela pessoa que nem gosta da gente, que a gente nem consegue se aproximar, mas nada impede que a gente direcione uma vibração de bem, uma vibração de amor. Nada impede que a gente faça uma prece. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Então, o que esse capítulo vai falar pra gente é pra gente seguir o exemplo de Jesus, para que a gente seja um exemplo vivo do amor de Jesus aqui na Terra. E isso a gente vai aprender com o amor de Jesus e compreendendo a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que todos nós sabemos que é o Espiritismo. E a partir daí, nesse capítulo, muitas coisas serão reveladas e nós vamos compreender muitas coisas que ainda não compreendemos, porque é tão importante sentir o amor de Jesus. E toda vez que estamos abertos para o amor de Jesus, Ele está junto conosco. Ele está junto conosco sempre. Mas quando nos abrimos para o amor dele, nós o sentimos mais claramente, com mais intensidade. Vocês vão ver que é verdade e é tão importante que a gente faça isso. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Eu espero que essas palavras sirvam para que vocês leiam os itens de 1 a 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, reflitam sobre esse tema, façam comparações, analogias, né, e relacionem o tema com o que vocês estão vivendo na vida de vocês, com o que a gente está passando como sociedade aqui no nosso planeta. E principalmente, minhas irmãs e meus irmãos, participem conosco da nossa live do Culto do Evangelho no Lar, que acontece todas as semanas, o ano inteiro, às quartas-feiras, às 20 horas. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos juntos, tá bom? Na semana passada éramos mais de 3.000 falando de Jesus, todos juntos. Então eu espero vocês. Até lá. Não se esqueçam que um dia antes da live, que acontece na quarta-feira às 20 horas, ou seja, na terça, bem cedinho pela manhã, eu faço a publicação da nossa caixinha virtual de vibrações, que é onde vocês colocam nos comentários os nomes das pessoas pelas quais a gente vai vibrar no nosso culto do Evangelho no Lar na quarta-feira às 20 horas. Eu espero todos vocês, fiquem todos com Deus, uma ótima noite, uma ótima semana para todos nós. Fiquem com Deus e até quarta-feira às 20 horas.